Para fazer esse ponto, o total de correntes no cordão inicial precisa ser número par. Então, se você quiser fazer um jogo americano, um tapete, uma passadeira, uma manta para sofá, é só fazer o cordão inicial com o comprimento que você precisa e o total de correntes precisa ser número par, que dá certo fazer. Para fazer a primeira corrente, eu vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio e girar no sentido horário para formar uma laçada. Agora eu vou segurar essa laçada, vou buscar o fio que vem do novelo, passando dentro da laçada já tenho a primeira corrente. Vou fazer mais uma corrente. E vou continuar agora fazendo de duas em duas. Uma, duas. Uma, duas. Assim você não precisa conferir o total no final, sempre aumentando de duas em duas correntes, até que o cordão inicial fique com o comprimento que você quer fazer o seu trabalho. Se for um jogo americano, é só ir acrescentando aqui de duas em duas correntes até ficar aí com o comprimento que você quer. Se for uma passadeira, do mesmo jeito, sempre adicionando de duas em duas correntes, até que esse cordão fique com o comprimento do tapete, ou da passadeira, ou da manta, sempre de duas em duas. Se durante a confecção aqui das correntes você errar a contagem, esquecer a contagem, no final você confere, precisa ser número par o total de correntes para dar certo fazer o ponto. Completei um total de 40 correntes para fazer a amostra do ponto, mas como eu disse, se o total de correntes aqui for número par, independente do tamanho e do cordão inicial, dá certo você seguir o mesmo passo a passo. Fiz 40 correntes e vou voltar na segunda corrente, olha, contando da agulha para trás, não conta essa laçada da agulha, uma, duas, só que vou fazer o ponto baixo pegando o fio que fica no avesso da corrente. Assim, olha, na frente ficam os dois fios, e eu vou pegar somente o fio que fica no avesso para fazer ponto baixo. Fiz 40 correntes, mas voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente, pegando somente o fiozinho que fica no avesso, eu seguro ela assim, olha, de lado para facilitar introduzir a agulha, pegando somente o fiozinho de trás para fazer ponto baixo. Vou no próximo, também pegando somente o fiozinho que fica no avesso da corrente. Se você encontrar muita dificuldade para fazer o ponto baixo pegando somente o fio do avesso da corrente, você pode fazer pegando somente o fiozinho que fica na parte de cima, que é mais fácil pegar. Só que a primeira carreira do trabalho fica um pouco diferente das demais. E para ficarem todas iguais, é melhor ter um pouquinho de dificuldade nesse início e depois todos os próximos pontos são bem fáceis. Eu vou seguir fazendo assim, ponto baixo, até chegar no final desse cordão. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes, e no final teremos aqui um total de 39 pontos baixos. E aí você deve estar se perguntando, mas se o total de correntes é número par, por que o total de pontos baixos é número ímpar? É porque voltamos, olha, na segunda corrente. Então, de forma estratégica, a gente precisa fazer o cordão inicial com um número par para que o total de pontos baixos seja número ímpar, e assim eu completei a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, e aqui já vai um truque para a lateral ficar correta, então vou fazer uma corrente. Eu sempre deixo essa corrente um pouco mais apertada do que normalmente eu faço as correntes, só para fazer a lateral aqui do trabalho. Vou trazer o fio para frente, virar o trabalho para que ele fique sempre na lateral e não atravessando na frente. Agora eu vou pular essa corrente mais apertada que eu fiz, vou no próximo ponto baixo, que é o primeiro, e vou fazer ponto baixo em cima dele. Assim, olha, o ponto baixo fica bem centralizado e a lateral aqui do trabalho vai ficar correta também. O próximo ponto eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha no próximo ponto, buscar o fio e deixar ele com a mesma altura do ponto. Laçar o fio na agulha novamente, introduzir a agulha no mesmo lugar, buscar o fio e também deixar com a mesma altura. Agora eu vou buscar o fio que vem do novelo, passar em todas as laçadas de uma só vez e deixar essa laçada bem ajustada na agulha. Vou repetir essa sequência, olha, um ponto baixo, então, no próximo ponto. E depois vou fazer o ponto com duas laçadas. Lacei o fio na agulha, vou buscar o fio uma vez. Vou laçar pela segunda vez, vou buscar o fio novamente, deixar com a mesma altura. Vou pegar o fio que vem do novelo, passar em todas as laçadas. Ponto baixo logo em seguida. No próximo ponto, do mesmo jeito, sempre lacei o fio na agulha, vou introduzir a agulha no espaço, vou buscar o fio e deixar com a mesma altura. Vou repetir
antes de passar em todas as laçadas. Se você quiser conferir, olha, temos um total de 5 laçadas na agulha. Então, só passar em todas as laçadas e depois prender com ponto baixo no próximo ponto. Isso já vai formando o efeito aqui, olha, no trabalho. É só isso para formar esse efeito de escama no trabalho. Super fácil, né? Vou ensinar aqui mais uma vez. Veja que, após prender com ponto baixo, vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, buscar o fio que vem do novelo e deixar a laçada com o mesmo comprimento. Vou laçar o fio mais uma vez, ainda no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo, temos 5 laçadas na agulha. Busca o fio e passa nas 5 laçadas e depois prende com ponto baixo. Super fácil, então vou fazer agora mais uma vez só em silêncio e bem devagar para você memorizar. Só não esqueça de intercalar. Sempre que fizer esse ponto com 5 laçadas, precisa prender com ponto baixo no próximo ponto. Então vou repetir o ponto, olha, fazendo aqui as 5 laçadas, passo nas 5 laçadas e depois prendo com ponto baixo no próximo ponto, antes de começar novamente a fazer esse ponto com 5 laçadas. Talvez aqui na primeira carreira você sinta que ele fique um pouco encolhido, né? Não fica tão retinho, mas não se preocupe. Nas próximas carreiras, ele já vai ficar correto novamente. Já estou chegando no final da carreira, sempre intercalando um dos pontos eu faço assim com 5 laçadas. E o próximo ponto, no último, olha, eu vou fazer ponto baixo. Se você fez o cordão inicial correto, no final vai dar certo também. Então vou fazer ponto baixo aqui para finalizar a segunda carreira. Veja que só fazendo as 5 laçadas ele já forma esse efeito. E assim, olha, finalizei então a segunda carreira. Vou começar a terceira carreira fazendo uma corrente mais apertada. E eu vou fazer isso no início de todas as carreiras. Veja que eu fiz a corrente, deixei ela um pouco mais apertada. Vou trazer o fio para frente, virar o trabalho e vou fazer a carreira completa só com ponto baixo. Então, agora é só começar a repetir. Uma carreira eu faço com ponto baixo e a outra eu faço assim, intercalando os pontos com 5 laçadas. Aqui, olha, na hora de fazer o primeiro ponto baixo, só não confundir. A corrente eu fiz mais apertada e eu não utilizo para fazer ponto. Então, vou fazer só a partir do primeiro ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando assim a parte de cima, esses 2 fios que ficam formando cada um dos pontos. Então, vou no primeiro ponto, vou fazer ponto baixo. Vou no próximo, do mesmo jeito. Se você não encontrar de forma fácil aqui onde introduzir a agulha para fazer o ponto baixo, vira um pouquinho o trabalho e veja na parte de cima, a agulha tem que pegar sempre os 2 fios assim de cada um dos pontos para fazer esses pontos baixos. Se você fizer tudo corretamente, no final da terceira carreira, o total de pontos baixos vai ser exatamente igual ao total que nós fizemos aqui na primeira carreira. Na minha amostra eu fiz 40 correntes, então no final 39 pontos baixos. Então aqui na terceira carreira teremos também 39 pontos baixos e assim ele vai manter a largura do trabalho até o final. É bom conferir de vez em quando para você não errar a quantidade de pontos e o trabalho não ficar errado lá no final, não ficar com uma quantidade diferente. Como você pode ver, eu estou fazendo só pontos baixos aqui na terceira carreira e vou seguir fazendo assim até o final. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Olha, no final tenho a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz na primeira carreira e assim eu finalizei então a terceira carreira. Vou começar a próxima carreira e agora eu vou começar a intercalar, sempre repetir as carreiras que eu já fiz. Então, olha, eu fiz uma carreira toda de ponto baixo igual à primeira, então na próxima carreira eu faço assim intercalando o ponto baixo com um ponto formado por 5 laçadas. Antes de começar a carreira, eu vou fazer a corrente mais apertada. Isso aqui já é praxe para deixar a lateral correta. Vou trazer o fio para frente, vou virar o trabalho e vou começar fazendo ponto baixo na direção do primeiro ponto. Então, vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo. O próximo ponto eu já vou fazer com as 5 laçadas. Então, lacei uma vez na agulha, vou no próximo ponto, busco o fio, vou laçar mais uma vez e buscar o fio mais uma vez para formar as 5 laçadas. E depois finalizar tudo junto.
Vou prender com ponto baixo no próximo ponto. Olha, se ficar mais solta assim essa laçada aqui, não tem problema, é ela que vai formar aquele efeito. Vou prender com ponto baixo no próximo ponto. E vou repetir agora o ponto com 5 laçadas. Lacei o fio na agulha, vou buscar o fio formando 3 laçadas. Lacei mais uma vez, busco o fio, temos as 5 laçadas, passo em todas as laçadas e prendo com ponto baixo no próximo ponto. Como você pode ver, é só repetição. E depois, na carreira voltando, eu também vou fazer ponto baixo como fiz essa carreira aqui, olha, anterior, fazendo os pontos baixos. E todo o trabalho pode ser feito assim, só repetindo uma carreira de ponto baixo, voltando, né? E a outra assim intercalando os pontos baixos com os pontos de 5 laçadas. Como você pode ver, já estou fazendo até mais rápido, porque realmente é repetição e aqui na frente já vai formando novamente o efeito. Só para não restar dúvida aí para quem é iniciante, veja que eu fiz ponto baixo, então agora o próximo ponto com 5 laçadas. Sempre começa laçando o fio na agulha, vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio. Não precisa alongar tanto, tá? Só a altura do ponto baixo é bem pouquinho. Vou laçar o fio novamente, ainda no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, buscar o fio e depois passar em todas as laçadas de uma só vez. E prendo com ponto baixo no próximo ponto. Só isso, até o final da carreira ele já vai formando esse efeito. Eu vou fazer mais algumas carreiras para você ver o efeito do ponto, mas eu vou mostrar para você também que é só repetição. Veja que eu sigo intercalando sempre do mesmo jeito, eu já estou finalizando aqui a 6ª carreira assim com esse efeito de escamas, mas sempre, olha, intercalando ponto baixo, no próximo ponto, lacei o fio na agulha uma vez, busco o fio, temos 3 laçadas, lacei o fio mais uma vez, busco o fio, temos 5 laçadas na agulha, passo em todas as laçadas e prendo com ponto baixo no próximo ponto. Se você fizer tudo corretamente, no último ponto sempre vai chegar com ponto baixo e não com esse ponto assim de 5 laçadas na agulha. Veja, olha, cheguei no último ponto, ponto baixo pegando os 2 fiozinhos aqui da lateral. Aqui, olha, já fiz então um total de 6 carreiras assim com esse formato de escamas e ele já vai ficando aqui com um efeito bem legal. Toda vez que for começar uma nova carreira, não se esqueça de fazer uma corrente mais apertada. Assim, olha, pode fazer a corrente e apertar, trazer o fio para frente, virar o trabalho e fazer o primeiro ponto na direção do último ponto que foi feito, olha. Pegando então os 2 fios na parte de cima, vou fazer ponto baixo. E aqui vai mais uma dica para você que vai fazer um trabalho grande. E às vezes ele está muito grande, você começa a segurar assim e atrapalha a maneira de fazer, e aí ele fica torto aqui na lateral. Então você pode dobrar ele desse jeito, olha, deixando só uma sobra de fios aqui para trabalhar, e assim você consegue segurar ele de forma mais tranquila. Mesmo num trabalho grande, dá para trabalhar segurando desse jeito aqui, e assim facilitar o trabalho. Então, olha, intercalando essa próxima carreira toda de ponto baixo até o final. E é só seguir intercalando assim para formar a largura do tapete ou do trabalho que você vai fazer e ele já vai ficando com esse efeito desse jeito. Eu aproveitei e fiz também com outras cores para testar, né, para ver aqui como fica esse efeito do ponto em outras cores. Veja que eu fiz aqui na cor cenoura, olha, tenho aqui o efeito dos pontos na cor cenoura. Nesse lavanda também aqui aparece mais, eu acredito que em algumas cores ele apareça mais esse efeito e em outras cores talvez ele apareça menos. Acredito que muito escuro ou muito claro ele apareça menos. Nas cores intermediárias esse efeito aparece ainda mais, fica bem interessante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de deixar um comentário aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!